Se és sensível, se te ofendes facilmente, se achas que falar de dinheiro é feio ou o mais importante é ser feliz, enquanto contas os trocos para o pão, então desliga este vídeo e vai ver vídeos de gatinhos. A ignorância às vezes é uma benção, às vezes não, quase sempre. Até ao dia em que a conta chega. Capítulo 4. Aos 40 anos, a fachada que começa a rachar e tu a fingir que está tudo bem. A cena. Luís está agora com 42 anos. A idade em que, segundo os filmes de Hollywood, devias estar no auge da tua carreira. Com uma casa paga, ou quase, filhos bem comportados, um casamento estável e a começar a pensar seriamente na reforma que ainda parece confortavelmente distante. Por fora, a vida de Luís parece encaixar nesse clichê. Tenho uma casa, com hipoteca claro, 2 filhos na escola, um carro razoavelmente recente, também a crédito, obviamente, um emprego estável com um ordenado fixo, que no papel parece decente. Aos olhos da família alargada, dos vizinhos, dos colegas de trabalho, é um homem de sucesso, um homem estável, um exemplo de adulto responsável. Mas por dentro Luís está a sufocar lentamente. A coreografia silenciosa da falência iminente. Todos os meses, a mesma dança macabra repete-se. O salário entra na conta por um breve momento, talvez algumas horas, no máximo um dia. Luís sente aquela falsa sensação de abundância. Olha quanto dinheiro tenho. Depois, como um predador implacável, a prestação da casa ataca primeiro. Uma mordidela enorme que devora quase metade do salário. Logo a seguir, o carro exige a sua parte. Não é só a prestação, é também o seguro, o combustível, as manutenções que parecem surgir sempre nos piores momentos. Os cartões de crédito, essas sanguessugas financeiras, sugam outro pedaço significativo. Luís já nem se lembra do que comprou com eles. Sabe apenas que está a pagar mês após mês o mínimo possível, alimentando a besta de juros compostos, desta vez contra ele. Quando o pó assenta, Luís olha para a conta e vê o que resta. 80 euros para aguentar o resto do mês. 80 euros para comida, transportes, imprevistos, qualquer pequena emergência. Inevitavelmente, a segunda semana do mês já está a usar o cartão de crédito outra vez, para compras de supermercado, para uma emergência médica menor, para o material escolar de um dos filhos que precisa logo para amanhã. E ninguém avisou antes. A estratégia do avestruz. Ou como fingir que o problema não existe. Luís desenvolveu mecanismos de defesa sofisticados para não encarar a realidade da sua situação financeira. Evita abrir cartas do banco. Aqueles envelopes com um logotipo ameaçador ficam empilhadas na mesa da entrada, como pequenas bombas relógio que ele se recusa a desarmar. Desativa notificações da app do banco no telemóvel, porque quem não vê não sofre, excepto quando a realidade inevitável bate à porta. Perdeu a noção exata de quanto deve. Sabe que tem 2 cartões de crédito, no vermelho, um crédito pessoal que fez para consolidar dívidas, que só criou espaço para acumular mais. A hipoteca da casa, o crédito do carro, mas o valor total prefere não saber. O número seria demasiadamente assustador para encarar. Nem sabe quantos créditos tem ativos. Alguns foram automáticos, oferecidos pelo banco ou pelas lojas. Leva agora, pague depois. E ele levou. E agora está a pagar. E a pagar, e a pagar. A mentira que conta a si mesmo e aos outros. Quando a mulher começa a notar os sinais, as contas por pagar, as desculpas por não sair, a irritabilidade crescente, pergunta-se se está tudo bem com as finanças. Luís responde com a mentira padrão. Sim, só estou mais cansado. O trabalho anda exigente. Não é cansaço, é medo, é vergonha, é o peso esmagador de anos de más decisões financeiras, de ignorância voluntária, de procrastinação, de comprar agora e preocupar-se depois. Os sintomas físicos e emocionais do desastre financeiro. O stress financeiro não fica apenas na mente, manifesta-se fisicamente. Insónias. Luís passa noites em branco, a fazer contas mentais impossíveis, a tentar encontrar uma saída matemática para um problema que já ultrapassou a matemática básica. Constantemente irritado, explode com pequenas coisas. A mulher que deixou a luz acesa, sabes quanto custa a eletricidade? O filho que pediu para participar numa viagem escolar, achas que o dinheiro nasce nas árvores? Alimentação descontrolada, come sem pensar, procurando conforto temporário em açúcar e gordura, ou então salta refeições, numa tentativa inconsciente de poupar.
consumo de álcool aumentado. Aquela cerveja depois do trabalho transformou-se em 3 ou 4. É a única forma de desligar o cérebro das preocupações financeiras por algumas horas. A máscara social. Apesar de tudo isto, Luís mantém as aparências. Continua a sorrir nas festas de anos, continua a publicar fotos de momentos felizes nas redes sociais, continua a dizer que está tudo bem quando alguém pergunta. Porque admitir que falhou, que está afogado em dívidas, que não consegue sustentar o estilo de vida que projetou para o mundo, seria mais doloroso do que continuar a afundar-se em silêncio. As mentiras que alimentam a ilusão. Luís agarra-se a uma série de mentiras para manter a esperança. Vai dar a volta. Como? Não sabe. Talvez um aumento milagroso, talvez a lotaria, talvez uma herança inesperada e um tio distante que nem sabia que existia. É só mais um mês difícil. É a mesma frase que repete há 8 anos. Todos os meses é só mais um mês difícil. Nunca um padrão, um problema sistemático, uma crise estrutural. Vou conseguir um aumento. Apesar da empresa estar em dificuldades, de não ter recebido um aumento significativo nos últimos 5 anos e de não ter desenvolvido novas competências que justifiquem uma promoção. Vou fazer um crédito para consolidar tudo. A solução mágica que só empurra o problema para a frente e frequentemente aumenta o custo total da dívida. Mas, a prestação mensal fica mais baixa. Por agora, e à custa de pagar muito mais em juros, visto que não usa a diferença para amortizar. O que Luís não percebe é que está a viver o mesmo mês há quase há uma década, com o mesmo medo, a mesma conta negativa, o mesmo ciclo de sofrimento disfarçado de normalidade. Exercício, o teu espelho aos 40 anos. Se estás na casa dos 40 ou a aproximar-te perigosamente, é a hora de um exercício de confronto brutal. Responde a estas perguntas com uma honestidade implacável. Quantas prestações tens neste momento? Não apenas a casa e o carro, tudo, cada empréstimo, cada pagamento a prestações, cada dívida que estás a pagar em parcelas. Soma tudo. O número pode assustar-te. Quanto estás a pagar por mês de juros, só em juros? Não o valor total das prestações, apenas a componente de juros. É dinheiro que estás literalmente a queimar, a dar aos bancos pelo privilégio de usarem o teu futuro como garantia. Sabes exatamente quando gastas das despesas fixas? Não aproximadamente, exatamente, cada subscrição, cada mensalidade, cada débito direto. Se não sabes, estás a conduzir de olhos vendados. O teu custo de vida cabe numa só fonte de rendimento? Ou estás dependente de bónus, horas extras, biscates, ajudas familiares para chegar ao fim do mês? E a pergunta mais dura: se perderes um emprego hoje, quanto tempo aguentas? 1 mês, 3, 6? Ou estarias em apuros sérios logo no próximo pagamento da hipoteca? Se não sabes responder estas perguntas com precisão e confiança, és o Luís. Estás a viver na mesma ilusão, a caminhar para o mesmo precipício. Mas ao contrário dele, tu ainda vais a tempo de mudar o rumo. Ainda podes fazer escolhas diferentes. Ainda podes acordar para a realidade antes que ela te acorde com uma bufetada ainda mais forte. No próximo capítulo vamos ver como a situação do Luís se agravou ainda mais aos 50 anos, quando a realidade da reforma ou a falta de preparação para ela começou a pesar como uma sentença de prisão perpétua. Prepara-te, porque a queda livre continua e o chão está cada vez mais próximo.